Olá, olá para você que está chegando. Seja muito bem-vindo na nossa live aqui da Contoterapia das quartas-feiras para apresentar as autoras deste livro aqui. Livro Contos que Curam. Foi lançado em agosto deste ano de 2019 pela Literary. Esse é um livro que reúne 24 oficinas. São contos e oficinas junto, enfim, né? É o conto e a oficina conto expressiva. A conto-expressão, ela é uma abordagem proposta pela Claudine Bernardes. A Claudine Bernardes, ela é especialista em contos e fábulas terapêuticas. Ela mora há muitos anos na Espanha. Ano passado, ela esteve no Brasil, levando, né, pra gente lá poder conhecer essa possibilidade da conto-expressão. E desses cursos, né, dessa formação em conto-expressão, surgiu o desejo de criarmos o livro Contos que Curam. Então aqui você vai encontrar 24 autoras falando sobre os temas mais variados. Esses temas eles são divididos para criança, para adolescentes e para adultos. Ele também no final do livro você pode ver por tema, se você quiser trabalhar autoconhecimento, raiva, autoestima, enfim, e por aí vai. Empoderamento, integridade. Tem várias coisas aqui, tem vários temas e esse livro ele é extremamente útil para quem trabalha com pessoas, para quem promove grupos, para quem precisa de, enfim, de algum trabalho manual ou de alguma história que aborde de forma leve e lúdica aquilo que você está querendo trabalhar. Então pode ser usado tanto por professores, quanto por coaches, por terapeutas, e aí vai longe, por contador de histórias, para pais ou avós que, enfim, querem contar uma história para suas crianças em casa. Esse livro ele é bem funcional, bem flexível, assim, sabe? Oi, gurias! Oi pra todo mundo que chegou. E hoje, a convidada de hoje é uma pessoa que, ela fala que ela quer me pegar e me colocar numa caixinha e é recíproco. É uma delícia, a risada dela é maravilhosa, é uma querida. Foi ela responsável por eu poder estar segurando este livro aqui na Inglaterra, porque ela teve o maior carinho de comprar, pegar o autógrafo das minhas colegas na noite do lançamento. A mãe dela veio para Portugal, despachou para mim. Enfim, foi uma jornada até que esse livro chegou aqui e eu sou muito grata a ela. Então eu vou chamar aqui para vocês a Marcele Guedes. Ela vai trabalhar para você, ela vai falar. A oficina dela é a oficina do perdão. Olha ali a dedicatória dela, linda. Vamos saber então um pouquinho mais? Vou convidar ela para vir aqui para a nossa live, para ela se apresentar. E aí, deixa eu ver só um pouquinho. Mandei convite. Aceitei convite. Que bom! A pessoa já começa falando da risada, a gente já começa rindo, né? Sim, bom demais, né? Ai, adoro. Eu estava aqui, Ana, numa batalha. Você não tem noção do tamanho da minha batalha. Achei que está suando. Porque eu tentei colocar o fone aqui e o Bluetooth não liga de jeito nenhum. Eu e o Bluetooth hoje nós estamos nos entendendo. Tá uma loucura. Não, é uma Mas correria, tá bom o né? áudio? Tá ótimo. Não, Fica não tranquila que tá bom. funcionou, simplesmente. Não, então se tá funcionando, tá bom para mim. Que bom dia, gente! Bom dia para quem está chegando, que legal começar o dia, conhecer essa autora que está trabalhando sobre perdão. Fala para nós, Marcelo. Primeiro, se apresenta para a gente poder conhecer mais de você, do seu trabalho, quem é você, onde você está, tudo. Gente, olha, é um prazer estar aqui com a Ana. A Ana é uma pessoa que a gente teve um encontro aí durante o processo, né, da formatação do livro, da construção, do que era, até a gente se afinar, né? Porque 24 pessoas, mulheres, 24 mulheres, né? Assim, tínhamos todas o mesmo objetivo, que era levar a técnica que nós aprendemos com a Claudine, mas o objetivo era que cada uma falasse um pouquinho de um assunto que lhe era afim, né? E aí a gente teve que se afinar ideias, e a gente vai contribuindo com tudo isso, a gente foi crescendo, né? Foi. E foi, assim, um prazer muito grande.
Então, primeiro quero dizer, Ana, que é um privilégio, uma honra para mim estar aqui na Contoterapia, para a gente falar a respeito do nosso Contos que Curam, né? E eu tenho certeza que já está curando muita gente. Já. E foi uma, para mim, bom, então, eu sou Marcele Guedes. Guedes é uma herança do meu baiano. Eu era antes Marcele Gonçalves, né? Mas ia ficar muito longo, porque é Marcele do Nascimento, Gonçalves Guedes, aí a gente encurtou a gente coisa. Precisa encurtar, né? Eu também falo Ana Rossetti porque é mais fácil. Quando eu falo Ana Ezerhag, o povo, eu Ezerhag, não? Oi? Não. Vai, Ana Rossetti, tá mais fácil. Ana Rossetti tá mais fácil. E aí, eu sou hoje Marcele Guedes, né? Com muito prazer. Eu sou contadora de histórias, então eu começo hoje, a minha apresentação profissional, ela é invertida, né? A gente às vezes começa com a primeira formação, a minha primeira formação acadêmica foi pedagogia, e depois disso a gente cresce num monte de pedacinhos, né? Porque à medida que a gente vai aprendendo algumas coisas, a gente percebe que eu não preciso ser uma coisa só, porque eu não sou uma coisa só. Então, eu não sou uma pessoa só dentro da minha família, do meu núcleo familiar, eu não sou uma pessoa só na minha comunidade. Então, eu não sou uma pessoa só profissional, né? Não. Hoje, a minha situação profissional é com a educação emocional. Isso aconteceu depois da contação de histórias, depois da conta-expressão, e ainda vieram algumas coisas. E aí, hoje, eu me identifico assim, como contadora de histórias, porque em todas as áreas em que eu atuo, né, na facilitação de círculos para diálogos de paz, que tem sido um trabalho maravilhoso para desenvolver, em tudo isso a contação de histórias está envolvida. Né? E essa forma terapêutica, essa forma de enxergar as histórias, os contos, como algo que pode acessar o que a gente normalmente não acessa. Então, essa visão mudou toda a minha jornada profissional. Eu sou mãe há 16 anos, né? Mãe desde o ventre há 17, faz exatamente... Ontem eu estava comentando com meu filho, faz exatamente 17 anos que ele está comigo. Passou 9 meses na barriga, né? E ainda vai fazer 7 anos. Mas eu considero que eu já era mãe quando eu descobri que ele estava aqui comigo. Então, eu tinha uma visão diferente dos contos, sabe? Sim. Imaginava assim, por algumas questões de conhecimento religioso, algumas crenças, eu imaginava assim, que os contos de fada eram... isso é uma mentira, gente, isso não existe, sabe? Então, assim, eu não contei esse tipo de histórias para o meu filho. E hoje, entendendo o que acontece nos contos maravilhosos, os contos de fada, né, nas fábulas, eu particularmente não tenho muita identificação com as fábulas. Não consigo, eu não saio de mim com toda a entrega, né? Tem alguma coisa que as fábulas não me encantam, mas os contos, os mitos, os contos maravilhosos, né? Tudo isso que remete a uma jornada que a gente pode enxergar a nossa jornada naquele caminho de um herói, né? Tudo isso hoje mexe muito comigo. Então, eu acho que eu tenho transformado aquilo que não aconteceu, talvez, durante a primeira infância do meu filho, que podia ter sido muito mais aproveitado, e está tudo bem, porque eu tive um novo aprendizado. Sim. Né? Então, sim. hoje, eu uso essas histórias, e aí eu tenho a oportunidade de usar com ele, com os adolescentes que convivem comigo, que são os amigos dele, sabe? E é muito bom a gente poder acessar. Eu sei que isso já foi um medo para mim, e deve ser um medo para muitas mães e pais de pré-adolescentes, né, de crianças, assim, como será a adolescência? Porque é uma fase de transição, e a gente sabe que é uma fase muito desafiadora, e eu tinha muito medo de encontrar isso daí e me perder, né, de quando encontrasse essa fase de idade do meu filho, eu me perder como mãe, e me perder dele. E aconteceu exatamente o contrário. Esse caminho profissional me proporcionou que eu estivesse em paz. Então, a gente tem muita sintonia, muita liberdade, né, de conversar, o diálogo é bastante tranquilo, e quando acontece alguma coisa que, opa, está fora do lugar, eu tenho como aplicar, né? Eu trago uma história, eu floreio lá por trás
né, de uma situação e faço só o despertamento, e deixo acontecer e acontece, né, a Planta a sementinha, transformação. né? Daí não existe resistência, porque eu costumo dizer que a gente entra pela portinha do lado, né? E isso Isso, exato. esse é um dos encantos para mim da contação de história, porque é de um respeito para com o próximo que está ali te ouvindo, né? Você respeita muito a situação dele e oferta uma sementinha que ele vai decidir, né? E, enfim, o interno, né? Enfim, o coração da pessoa sabe o que é necessário naquele momento. E você ofertar sem dizer diretamente é respeitar a autonomia da pessoa. Então, o resultado é ter a conexão com o filho mesmo, né? É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Verdade, verdade. Conta pra mim do seu capítulo. O que te levou a escolher o tema perdão? Para quem não sabe, a Má tá aqui com o capítulo 22, oficina de... conta pra mim, o Gente, ó, que aconteceu? Ele é lindinho, né? Ananda, deixa eu aproveitar. Ananda, obrigada por essa capa que encanta as pessoas. Todo mundo para onde Verdade. a gente leva esse livro. Nossa, que livro lindo! Eu sou uma das autoras desse livro e tal, e daí a gente pode, né, É, acessar. Um modo de acesso, assim, fantástico, tá? Então, gente, olha, o perdão. perdão. Ana, na verdade, a gente estuda aí jornada do herói, né? O Uhum, perdão foi a minha grande jornada, sabe? uhum, Tudo que me trouxe, tudo que me trouxe até esse momento profissional foi uma situação que eu vivi na minha vida pessoal, uhum. minha vida profissional, ela estava pautada naquela coisa assim, eu sou virginiana, né, gente? Então, vamos combinar assim, eu não abro horóscopo todos os dias pela manhã para saber o que vai acontecer, não. Mas existem algumas características que a gente tem naturalmente e que vem daí, né, Uhum, dos tempos em que a gente nasce, dos momentos em que a Terra está girando aí em torno do Sol, do universo inteiro, né, isso tudo tem influência na vida da gente. E aí eu sou aquela pessoa quadradinha dentro da caixinha, né? Sempre fui assim, aquela virginiana organizadinha, mesa, tudo direitinho. E aí, de repente, a minha vida profissional estava pautada nisso, naquela linha de o segmento da pedagogia dentro da escola, tudo arrumadinho. uhum, E de repente eu enfrentei na minha vida pessoal uma situação de crise. uhum, Um momento, né? Eu estou completamente aberta aqui, ok? uhum, Eu enfrentei um momento do início, assim, era um processo inicial do que a gente desencadeia depois chama de depressão, né? uhum, Que é uma doença, mas eu não estava doente ainda, eu estava me adoecendo uhum, por conta de uma situação na minha vida pessoal. E aí o que me preocupou foi que o meu filho, o que me despertou, na verdade, foi que o meu filho começou a se preocupar, porque ele me via chorando muitas vezes. E aparentemente não tinha motivos, né? Aquela coisa assim que a gente abafa o caso, engole uhum, e segue. uhum, Só que a coisa não estava cabendo mais. E daí uhum, eu comecei a ter muitos eventos de choro sem motivos, né? Aqueles sem motivos, entre aspas, aí. E uhum, daí ele começou a se preocupar. E na época ele era uma criança, acho que de uns 10 anos, não, tinha uns 12 anos mais ou menos, né? Estava aí na pré-adolescência. E daí ele ficava, mamãe, fui eu que fiz alguma coisa? uhum, Mas você está chorando, é por minha causa? É por minha culpa? E ele usava muito esse termo, é por minha culpa? Eu falo para mim, eu não vou fazer mais não. Então a preocupação dele é que ele era responsável por uhum, aquilo. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque não tinha nada a ver com a minha família, né, dentro do meu lar. uhum, E aí eu procurei ajuda, né, de uma terapeuta familiar, que é uma grande amiga, e ela me deu, né, um aconselhamento, né, um acompanhamento durante um tempo. E durante aquele período, eu fui descobrindo algumas coisas que eram ações minhas que eu estava deixando de fazer. Então, eu estava abrindo espaço para que alguém de fora colocasse coisas que não me pertenciam. E estava me fazendo mal e eu não sabia como agir a princípio. Durante esse período de despertamento, eu fui
percebendo o que eu precisava fazer, fiz algumas ações e eu precisei entrar num deserto, assim, num deserto mesmo, sabe? Aquele deserto pessoal, deserto emocional. Sim. Eu estava sozinha, porque era uma coisa que eu precisava mudar em mim. E naquele processo todo, eu precisei exercer perdão. O perdão é uma coisa, assim, a gente costuma... Hoje, muito mais se fala de perdão como algo que é libertador para quem oferta o perdão. Mas durante muito tempo, a gente pensou no perdão como você tem que perdoar, né? O cristianismo nos ensina dessa forma, né? Palavras de Jesus, perdoa 70 vezes 7. Como assim, né? Você vai ficar contando? Não, o que eu creio que Cristo queria dizer era, perdoa, sabe? Perdoa. Então, eu penso que naquele tempo, Jesus já sabia que a gente precisava de perdão para nós. Não era perdoar o outro, cada um, você vai ficar com um caderninho, então, né? Cada um você perdoa, olha, já bateu seus 490, não vai dar mais. Então, não era isso. Eu creio que Jesus queria dizer assim, gente, ó, eu quero que vocês sejam livres, felizes, né? Então, durante algum tempo, eu fui estudando por algumas situações, eu fui estudando sobre o perdão. Um livro, outro livro, reflexões. E aí, nesse momento da vida, eu precisei me confrontar com tudo aquilo que eu tinha lido, estudado e ficou guardadinho. E, opa, agora eu preciso praticar. E foi algo muito sério para mim, né? Foi bem intenso. E depois que aconteceu, que eu comecei a, sabe, fluir, as coisas começaram a vir com mais tranquilidade para mim. As coisas boas começaram a vir com mais tranquilidade. E aí o que aconteceu? Veio toda essa história nossa do livro. Quando aconteceu a ideia, né? Então o perdão foi algo que eu precisei viver mesmo na minha vida, né? Uma vivência que eu precisei ter de amigo para amigo mesma, para me encontrar e ter a minha liberdade emocional, sabe? O perdão de fato, me proporcionou liberdade emocional. Então, eu sou uma pessoa completamente entregue, assim, sabe? Situações que, às vezes, né, aquele eu que a gente carrega, assim, diz, me ofendi. Peraí, não, para, não encana, Marcelinha, tá tudo bem, você tá cansada, a pessoa não falou isso porque ela quer te... sabe, te enfrentar ou te agredir. Não, ela brincou, fez uma brincadeira e tu tá cansado, vai descansar, vai tomar um banho quentinho e relaxa, sabe? Então, o perdão me proporcionou isso. Essa liberdade de escolha. Liberdade de poder seguir a minha vida bem. Então, eu sou uma pessoa hoje tranquila, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho um temperamento forte, às vezes batalho por algumas coisas de maneira mais infusiva, né? Isso é ótimo. Mas eu sei que eu não guardo as coisas, eu não carrego, eu digo assim, né? Eu não carrego a mochilinha de ninguém, cada um que leva a sua. Aqui, só a minha. Só as minhas histórias, só aquilo que eu quero carregar de peso, né? E aí veio a história do livro. A menina dos pés pesados. A menina dos pés pesados. Ana, já tive. A menina dos pés lindo. pesados sou eu. Tá? Oi! Sou Mas eu. Você colocou numa e eu já história tive. lindíssima. Lindíssima a tua história. Muito bem construída essa metáfora. Trabalha de um jeito muito gostoso, muito... Olha, é um conto, um conto que é uma delícia de ler. É uma delícia de ler. Minha amiga, ouvir isso de você, que é uma fera dos contos, vamos combinar, né? Eu estou aqui flutuando. Capaz, amiga. Todo mundo tem um contador de história dentro de si. Ih! Verdade. Claro, que sintonizou. O título é A Menina dos Pés Pesados. E o texto dela é muito fofo, é muito bem construído, é uma metáfora leve, boa, digerível, mas também que não é muito evidente, mas e você fica com aquelas imagens do conto dela dentro de você e olha, trazem realmente equilíbrio. É muito lindo. Eu recomendo. Capítulo 22. Capítulo 22, gente, Oficina do Perdão. Eu achei um material essa semana que me deu umas ideias, né? Eu trabalhei com sapatilhas, aquelas sapatilhas, tipo meinha de cano curto, né? Que eu chamo de sapatilha. E aí eu vou até dar uma ideia aí para você, se tiver alguém, gente, educador, psicólogo, alguém que vá aplicar a oficina, se tiver em sua cidade papelaria Calunga,
ou algo do gênero, aquelas sapatilhas descartáveis de centro cirúrgico, né? Aquele trapézinho descartável, também dá para usar, sabe? É super barato, acho que custa R$ 20 um pacote com 100 pares. Então, se você vai aplicar uma oficina, fica fácil, baratinho, entendeu? Porque que acontece? A Má fez a oficina, então o nome do conto é A Menina, né, dos Pés Pesados. Isso. Óbvio, a metáfora que ela está usando, então, são os pés, e aí é a oficina na sequência para ela, porque daí a gente projeta o que está sendo trabalhado aqui de emoção no conto numa metáfora terapêutica. Esse casadinho é a conta-expressão. Então, na hora e daí na hora de você aplicar a oficina, porque a oficina da Marcele propõe que você trabalhe com sapatos, você fazer os sapatos, né? Mas daí eu vou pedir para você explicar. Sim. Pri, você encontra em qualquer livraria, Amazon, enfim, Cultura, né? Marcela, ela está perguntando onde encontra o livro. Encontro com as autoras ainda, mas se bem que já está acabando para nós já vamos ter que pedir segunda edição, né? Tá. Na verdade, a gente já pediu para a editora a segunda edição e eles já estão avaliando aí para quando. Porque as autoras já estão ficando sem quase, tem que checar. Eu ainda tenho, então se alguém precisar, se quiser comprar com as livrarias aí, algumas, também tem, ou com as autoras. Acho que a Amazon já está com estoque esgotado, então. Acho que sim. Eu tenho. Tem algumas. Marcele também tem. Algumas, eu ainda tenho, envio para qualquer lugar do Brasil, tá, gente? É só chamar por a gente aí, num direct, né? Tem na minha página lá, na bio, né? Do Instagram, tem número de WhatsApp, podem fazer contato, a gente manda com uma dedicatória carinhosa, tá bom? Hoje mesmo, terminando aqui a live, a gente vai para os Correios para postar mais livros. Mandar livro. Vamos espalhar cultura. Ai, delícia! Eu amo, é uma das tarefas que eu amo fazer cada semana, e com meus pacotinhos de livros para os Correios. Pra mim é minha mãe que faz, né? Eu falo, mãe, manda pra tal lugar. Daí ela volta e tira foto do código de rastreio. Ai, nem é tão gostoso colocar o código de rastreio, daí vai o e-mail pra pessoa. Eu também gosto dessa parte. Pri, então esse livro, só um pouquinho, Marcele, o livro dá roteiro para as oficinas, tudo explicadinho, tintim por tintim, porque um dos critérios da conta-expressão é você entregar isso da forma mais descritiva, mais clara possível, para que qualquer pessoa possa aplicar. Então, Val, tá tudo bem detalhado. Isso. Pri, você trabalha com mulheres? Quem falou que trabalha com mulheres? Pri. Você vai ter muito conto aqui para mulheres. Tem bastante coisa aqui para ser trabalhada. Tem, pra você ter uma ideia, tem porque como é dividido para criança, adolescente e adulto, se bem que, vamos ser sinceros, eu estava conversando tanto com a Potira quanto com a Maluxa. A Maluxa, por exemplo, 2 semanas atrás, ela tá dentro do de crianças. Marcele e eu, a gente entrou no de adultos. Mas nada impede que você adeque essa oficina para a sua necessidade. Esse conto, enfim. Então, o que a autora aqui trabalhou, com certeza você vai conseguir adequar ou para o corporativo, ou para a roda de mulheres e tal. Então tem tudo, tem gratidão, raiva, sentido da vida, tem bem valorização dos idosos, autoestima, resiliência. A Ananda, que fez a capa, inclusive, o dela é relacionamento conjugal. Então, assim, tem várias coisas. Tem sim, Gurias. Pri, nós também achamos, Pri. Marcele e eu, a gente é suspeito, que a gente adora. Eu já apliquei oficinas que estão aqui no livro, destinadas a crianças, e eu já apliquei com grupo de adultos. E que não eram oficinas suas, né? Então, assim... Não, que não era minha oficina. Aqui, super tranquilo. Que a gente foi autora. Super dá para aplicar. A gente costuma... aquele termo, assim, bem pedagógico, né? Tá tudo mastigadinho, sabe? Assim, detalhes. Tá. É como se fosse assim, é uma prévia do que vai acontecer, e aí a explicação com detalhes, cada material que será usado. Tem moldes, inclusive, tem capítulos que tem moldes do que você vai usar, digamos, a oficina da Dani, né, que fala das asas da Fênix. Então, tem molde de asa para você usar. Então, é muito, muito tranquilo. Gente, qualquer profissional que lide com pessoas, com crescimento pessoal, pode tranquilamente aplicar as oficinas. Porque aqui no final do livro tem um QR Code.
você só coloca, acessa a página da Literária, que é a editora, e você vai ter os moldes do que quer que esteja sendo proposto na oficina da autora. Tá fácil. Fala um pouquinho da tua oficina, então. Porque, assim, é a menina dos pés pesados. Tá trabalhando. O perdão. A gente já meio que liga ali a tua história com as coisas que você ouviu e tem a ver com libertação. E como que você projetou isso numa oficina? Como que é? Gente, é assim. O conto, A Menina dos Pés Pesados, conta uma história de uma menina que a cada ano, quando ela completava seu aniversário, ela ganhava uma viagem de presente. E a única condição para que ela voltasse era que ela não voltasse pelo mesmo caminho. Essa é uma metáfora daquilo que acontece com a gente. À medida que a gente vai aprendendo coisas novas, a gente não é mais o mesmo. Então, esse voltar pelo mesmo caminho, né, ele simboliza o nosso crescimento. A gente nunca volta pelo mesmo caminho. Cada novo encontro, cada nova conversa, cada novo aprendizado nos torna uma pessoa diferente. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai, claro, conhecendo pessoas que têm palavras enrugadas, que têm pensamentos enrugados, e isso vai incomodando, até que um dia, né, depois de muito tempo, ela adoece. E os pais não sabem o que fazer por ela. Né? Ela começa a ficar com os pés muito pesados e não consegue mais andar. E essa foi a metáfora do momento que eu já contei aqui para vocês, né, que me representou de não conseguir mais sair do meu caminho, de não conseguir mais viver a minha vida. Eu fiquei pesada, travada no lugar. E aí o que acontece? Eles descobrem uma situação de cura lá para ela, e daí ela passa tem que soltar umas correntes, né, que a aprisionam e tudo naquele peso, e daí ela encontra um livro, né, que conta umas histórias que se parecem com as histórias dela. Nesse momento a gente encontra, né, assim, pessoas que se identificam com a gente, as histórias de todos nós, elas se assemelham em algum ponto. E daí a menina descobre que outras situações são como a dela. E aí ela descobre a cura para aquele peso. As borboletas do vale onde ela mora, elas, o brilho delas, né, o movimento delas, dá leveza. Então ela tem que todas as manhãs colocar-se ali, colocar os pés para aquecerem, né, com aquelas borboletas. E aí como é que a gente... Você ia falar. Eu ia falar, porque você lá no conto, já que tu tá falando, então eu vou falar. Você fala tudo! Você fala pra gente, para esses pés estarem virados pro leste. Eu falei, que legal, você sabia? Não sei se você sabe dessa curiosidade, mas as catedrais, quando elas foram, as catedrais, principalmente góticas, né, deste período, elas foram construídas, pensadas a sua geometria, de forma que a pessoa que entrasse dentro da igreja, ela estaria entrando em direção ao leste. Por quê? Porque simbolicamente é onde o sol, a luz da nossa vida, onde todos os começos acontecem. E você está dando as suas costas para o oeste, para a morte, para aquilo que já foi, que já passou. Então é muito simbólico que você trabalha ali no teu conto. Eu falei, Marcele, malandra este conto aqui. Malandrinha! Muito bom! Pois é, então assim, a gente... Aí o que acontece, assim, a forma como eu encontrei de simbolizar, né, de expressar esse conto. A gente trabalha, acontece na oficina, você faz o conto, né, e convida para que as pessoas construam os seus pés leves, né, a sua maneira leve. Então eu trabalho com tecidos, com retalhos de tecidos, né, digamos, só que todo mundo tem que ter um tecido branco. Que é o perdão, que representa o quê? Pureza, né? O branco, ele simboliza isso para nós. A pureza, a limpeza, né? Então, todo mundo tem que ter um pedacinho de tecido branco para sua construção. E aí os outros são tecidos estampados, com texturas diferentes, representando as asas das borboletas, né? E daí cada um constrói as suas sapatilhas para que os pés fiquem leves, né? Simboliza isso. E há uma sugestão até, ficou claro? Ficou. Posso seguir? Sim. Um outro pensamento? Então, a oficina, então, o símbolo dela é exatamente esse. Não, tá. Não. É só que eu vi que a Érica entrou.
E a Érica, ela trabalha com CNV. A gente fez uma formação juntas com CNV. A Érica tá lá tá lá em Brasília e ela segue forte. E aí ela entrou, eu falei, gente, a oficina que nós estamos falando aqui nessa live pode muito bem ser adaptada para os grupos, Érica, que você faz de CNV. Essa oficina da Marcele aqui, que trabalha esses sentimentos, você dá uma lapidadinha ali para poder se adequar lá pro trabalho de CNV, dá para fazer altas coisas com esse aqui. Sim, só para comentar, porque eu vi que a Érica entrou. Seguindo. Érica, minha filha, pega esse gancho aí, pendura nele. Ai, gente, é uma querida. Daí, assim, eu vou só sugerir algumas ideias, porque quando a gente construiu, eu tive até sugestão, aqui na minha cidade, tá? Uma colega falou, aqui na minha cidade, talvez eu não encontre todo esse material. Gente, você pode criar. Então, eu tenho com facilidade o material que eu propus para minha oficina. Então, eu apliquei com facilidade. Uhum. Essa semana eu vi, como eu falei aí para vocês, na Calunga, o pacote daqueles propézinhos, com aquela meinha descartável que se usa em centro cirúrgico para cobrir mesmo as botinas, né? Sim. Então, você pode fazer aquilo ali, que é uma coisa para ser descartável mesmo. O material que se produz numa oficina conto-expressiva, gente, não precisa ser aquela coisa, né, fantástica, que vai durar toda a vida. Né? Isso, então, pode ser, você pode... sabe aqueles... Uma outra coisa que me deu ideia, Ana, esses dias, eu comprei umas sapatilhas de pilates que eu uso para contação de histórias. Eu conto histórias com sapatilhas, né? Eu acho confortável para mim. Então, porque às vezes eu conto uma história depois de uma palestra. Eu vou arrumada para a palestra, ponho um bom calçado. A gente vai na beca, né? A gente gosta, né? Vamos combinar que a gente gosta. Pode o salto alto, mas quando eu vou contar a história, eu quero meu movimento mais livre. Uhum. Então, na frente do meu público, é o meu costume. Uhum. Gente, agora eu vou me vestir das minhas sapatilhas mágicas. Uhum. Né? Então, eu tenho algumas sapatilhas de pilates que me acompanham. Dependendo da história, do contexto da história, eu calço uma ou outra. Uhum. E mesmo que eu esteja de sapatos baixos, uhum. já virou meu hábito. Toda vez que eu vou contar histórias, eu troco os meus sapatos comuns. Vou te levar umas sapatilhas daqui de presente de feltro que o pessoal usa lá em Emerson Costa. Você viu aquela foto que eu postei no Insta? Eu fiquei louca com aquela sapatilha. Aquele era um Pode outro trazer. professor também usa, mas a hora que eu achar uma, vou comprar e vou mandar pra você. Você vai amar e daí você usa contando história. Vou ficar super feliz. E eu, imagina. Então, assim, quando eu comprei a sapatilha, eu lembrei, porque elas vêm num moldezinho de papelão. Você pode fazer aqueles moldezinhos de papelão no formato, né? Assim, mais ou menos imitando o formato de um pé. Então, tem algumas possibilidades. Desenha um pé aí, sabe? E faz as pessoas criarem algo que represente. Então, o importante é que você use a história, né? E possa criar detalhes que são diferentes. Você não tem tecidos, não tem como comprar tecidos aí na sua cidade, é difícil? Compra papéis coloridos. Gente, toda cidade, por miúda que seja, tem uma boa papelaria. Né? Então, compra papéis coloridos, pica papéis, coloca tirinhas de papéis e deixa as pessoas criarem. O mais importante é essa percepção de que o conto ele pode entrar para nós, e para cada pessoa ele vai entrar no coração diferente. De uma forma diferente. Conforme a necessidade, né? E que você no momento. proporcione isso. Só que, perdão, eu não indico a minha oficina para crianças, porque normalmente as crianças não têm dificuldade em perdoar. Sim. Então, não vão entender. Para elas, a metáfora não vai fazer muito sentido. É uma história. Todo mundo gosta de ouvir história. Mas no sentido que a gente quer usar como uma ferramenta terapêutica, ela não vai ter essa função. Ok? Então, gosto de deixar isso claro. Ela não vai ter função terapêutica se você usar para público infantil. Mas o público adolescente... Contar essa história para criança é uma história super gostosa para você plantar a sementinha. Né? Você não precisa fazer a oficina, né? Para fazer isso, a contraparte do conto. Sim. Mas a história para criança Mas a oficina ela não indica. Só que para idosos... Gente, eu fiz para um grupo de idosos... Deve ter sido impactante. Nossa vida! É muito emocionante mesmo.
Porque à medida que a gente se acumula de coisas, todo mundo carrega, sabe? Todo mundo, ou quase todo mundo, vai A gente vai carregando carregando. coisas que Vai. se acumulam na vida, e aí chega um momento que, Você precisa sabe, saber você trabalhar isso. enfraquece. Uhum. Isso. Senão Então, ela é adoece. bastante, assim, o simbolismo dela é muito significativo e para mim ficou muito valioso ver, assim, né, o encantamento Eu que ela causou. curto. Eu curto. A avó perguntou, vocês trabalham um conto em um dia de oficina ou um conto divide em mais oficinas? Um conto em um dia de oficina. Geralmente, Isso. né? Depende da Sim. oficina. Depende, a A oficina vai de oficina sempre foi mais 2 até séria, umas 3, 4 horas. Dependendo 3 do que você horas. tá. Se você vai usar só ela, acho que 2 horas é suficiente. Se você vai usar esse livro como complemento do seu trabalho, aí você considera esse tempo aí. E aí, onde eu Mas encontro esse livro. Ah, então, com prazer eu vou dizer que você ainda encontra com as escritoras, né? Com as autoras. Marcele e eu eu ainda ainda temos. tenho. Algumas das nossas É, colegas não tem mais, já foi tudo, já vendeu, já estamos indo para a segunda edição, mas qualquer coisa também você encontra nas maiores livrarias. Cultura, Amazon. Não, Amazon acho que você já falou que acabou o estoque, mas tem mais em alguns lugares, né? Então você acha, Rô? Isso aí, Val. procura, pergunta pra gente, que se não encontrar pela Pergunta. internet, Vem pergunta cá que a falar com gente manda, nós. tá bom? Isso, Para isso. qualquer lugar do Brasil. Enquanto tem, E, senão tem que esperar a segunda edição. e é verdade. É verdade. É. É isso. Eu acho, creio que, né, trabalhamos. Ah, que gostoso te encontrar. Sempre bom, né? Pronto, A gente dá falei. risada Ai, sem que bom te café, é uma ver. loucura. Esse pessoal nem sabe, né, Ana? Quanto Não tempo sabe, duram as nossas conversas? mas nós ficamos de papo e se deixar. Agora nem parece que nós estamos numa live, nós estamos de papo. A gente só dá Gente, risada. por favor, trabalha sério aí, vai. Gente, por favor, Conversa mais decora, né? sério. Tem que te Decora. convidar, Suzana. É. Ai, Mapa, olha, Ana, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, de nossa, coração, Márcia, você pelo sabe que é um convite. prazer, né? Eu adoro, E muito adoro. obrigada a todo mundo. Olha só, gente, vou contar um negócio para vocês. Eu sou míope, tá? Eu não quis dizer nada antes, não. Eu sou míope. Aí, assim, para eu enxergar as coisinhas pequenas que vocês vão escrevendo, eu tenho que tirar os óculos. Mas daí se eu fico agoniada, porque eu não estou enxergando direito, sabe? Tudo fica embaçado ao redor. Então, horrível. Que bom que tem uma pessoa que enxerga bem e que está lendo as perguntas, porque eu fico de cara toda perdidona. É Ah, não, mas muito é mais fácil. simples. Quando não é a pessoa que tem que estar falando na live, dá tempo. Mas se é uma live que eu tenho que ir falando, eu não consigo acompanhar, eu me perco ali. Mas ainda bem que deu, a Então gente dá uma acontece administrada. também? Que Mas bom. muito, eu não Então, consigo, a vai solução passando é ali. fazer a live sempre em conjunto, né? Uhum. Faz em conjunto. Um fala e o outro lê. Pronto. Verdade, pronto, aí tá resolvido. Mas, Ó, muito grata gente, por esse encontro. obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, prazer de Eu não vocês. consegui mesmo acompanhar se tem meus amigos aqui, mas deve ter alguém aí conhecido. Muito obrigada por terem vindo para bater esse papo com a gente, para conhecer do nosso trabalho. Ana, muito obrigada de novo, de verdade, coração, pelo Uhum. convite, pela recepção sempre tão calorosa. Te amo, amiga. Ah, também, Beijo. hein, Flor? Um beijo você. Interno. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Voltei. Ai, ufa. Val. Então, se você precisar de mais coisas, você me avisa. Você me perguntou de CNV, a Erika respondeu comunicação não violenta. Fala com a Erika. A Erika tá em Curitiba, ela tá fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo. Oi, Ana! A gente papiou antes, você chegou agora, mas já acabou, Ana. Vai ter eu subo lá no YouTube pra você ver qualquer coisa. E aí, Val, a Erika trabalha com comunicação não violenta, eu também. A gente manda áudio lá nas conversinhas no inbox. Pri, também adorei que você chegou aqui, Pri. Foi um prazer te ver e responder suas perguntas. E, gente, o que vocês precisarem, entre em contato com a Marcela, entre em contato comigo ou com qualquer outra pessoa. As meninas criaram um perfil do livro Contos que Curo no Instagram aí mesmo. Então lá você vai poder encontrar gente, falar mais, sim, mais acessível para poder ver todas, né? Talvez você tenha chegado por uma, mas você vai encontrar todas. Ah, então, pronto. Ai, tá cortando. Que pena. Não sei se fui eu que apertei ali as coisas aradas, enfim. Mas é isso, gente, ó. Agradeço a presença de vocês. Qualquer coisa vai estar lá no YouTube, essa live, para vocês conhecerem a Marcela. Beijo, tchau!